Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo. Hoje é o segundo dia da nossa novena dedicada à Divina Misericórdia. No dia de hoje, nós vamos rezar pelos sacerdotes, pelos religiosos e pelas religiosas. Que Deus lhe ajude a ter uma frutuosa, uma piedosa novena à Divina Misericórdia. Nós vamos rezar juntos agora o tema do dia, a reflexão do diário da irmã Faustina. Segundo dia, pelos sacerdotes, religiosos e religiosas. Hoje, traz-me as almas dos sacerdotes e religiosos e mergulha-as na minha insondável misericórdia. Elas me deram força para suportar a amarga paixão. Por elas, como por canais, corre sobre a humanidade a minha misericórdia. Misericordiosíssimo Jesus, de quem provém tudo o que é bom, aumentai em nós a graça para que pratiquemos dignas obras de misericórdia, a fim de que aqueles que olham para nós glorifiquem o Pai da misericórdia que está no céu. A fonte do amor divino mora nos corações puros, banhados no mar da misericórdia, brilhantes como as estrelas, luminosos como a aurora. Eterno Pai, dirigi o olhar da vossa misericórdia para a porção eleita da vossa vinha, para as almas dos sacerdotes e religiosos. Concedei-lhes o poder da vossa bênção, e pelos sentimentos do coração de vosso Filho, no qual estão encerradas, dai-lhes a força da vossa luz, para que possam guiar os outros nos caminhos da salvação, e juntamente com eles cantar a glória da vossa insondável misericórdia, pelos séculos eternos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresente agora a Deus a sua prece para esta novena, a Divina Misericórdia. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo. Hoje é o segundo dia da nossa novena dedicada à Divina Misericórdia. Agora há pouco nós rezamos pelos sacerdotes, pelos religiosos e pelas religiosas. Alguém pode perguntar assim, Padre, qual é a melhor vocação? Existe uma vocação que é melhor? Sem dúvida nenhuma, eu penso que tem uma vocação que é a melhor. Qual que é a melhor vocação? A melhor vocação é aquela que vai lhe fazer santo. A melhor vocação é aquela que vai lhe fazer santa. O que é a vocação? A vocação é um chamado de Deus que nos coloca em um caminho que deve nos conduzir até a eternidade. Tem a vocação, por exemplo, ao matrimônio. Aqueles que são chamados a essa vocação, viver bem essa vocação é a melhor vocação para vocês. É a melhor vocação para quem tem esse chamado. Como para mim, como padre, essa é a melhor vocação. Vocação não é profissão. Profissão é algo que você se prepara, que você ganha dinheiro e depois você muda quando você tem interesse. Agora, a vocação é algo que está enraizado no ser humano, é algo que faz parte da nossa natureza e que vai nos acompanhar para sempre.
No dia de hoje nós rezamos para uma vocação que é importantíssima. Nós rezamos pelos padres, pelos religiosos e pelas religiosas. Desde o começo da igreja, algumas pessoas fizeram a opção, por chamado de Deus, a entregar a sua vida totalmente a Cristo. Por que Jesus criou o sacerdócio? Por que Jesus inventou o sacerdócio? Por que Jesus criou esse ministério, esse tipo de vocação? Porque Jesus sabia que nós precisaríamos dos padres. Jesus sabia que nós precisaríamos da confissão. Jesus sabia que nós precisaríamos da Eucaristia. Jesus sabia que nós precisaríamos dos sacramentos. Por isso, através do sacerdote, que é um instrumento de Deus, Deus continua agindo de forma concreta no mundo. Tem uma expressão em uma das cartas de São Paulo que eu penso que explica muito bem aquilo que é o sacerdote. O sacerdócio é um tesouro que é trazido em um vaso de argila. O padre, com as suas limitações, com as suas tendências, com as suas inseguranças, com a sua história, mas é como se fosse Deus, com uma pinça, lá no meio do povo, lá no meio daquele bairro, lá no meio daquela cidade, lá naquela roça. Vai Deus, puxa um e fala: esse eu quero, não é para Maria, não é para Roberta, não é para Silvia, não é para Silvana, esse eu quero só para mim. E aqui é uma das belezas do sacerdócio, essa é uma das belezas da vocação à vida religiosa. Aquele que é chamado ao sacerdócio, as irmãs e aqueles que são freis, aqueles que são chamados à vida religiosa, eles têm um coração indiviso. O coração do sacerdote é um coração indiviso, é um coração totalmente entregue a Deus. Padre não é solteiro. Padre não é solteiro. Solteiro vem de solto. Um padre não está solto. Por isso que, simbolicamente, eu trago dois símbolos no meu dedo. Um é o símbolo do casamento. Eu sou casado. O padre é casado, casado com a igreja. O padre é casado com a igreja. É um amor nupcial. É um amor esponsal. É um amor que é uma entrega de vida. E eu trago também uma aliança, que é um anel, que tem um rosário, para mostrar a importância que Nossa Senhora tem na minha vida e para eu jamais esquecer de rezar e pedir a intercessão da Mãe de Deus. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós vamos perceber padres, freiras, consagrados, com comportamentos ou talvez com tendências que muitas vezes não são aquelas que nós mais admiramos, aquelas que nós mais esperamos. Por isso que a primeira missão que você tem não é corrigir o padre, não é falar da vida do padre. A primeira missão é rezar pelos padres. Rezar pelos padres. E agora, cada vez mais eu vejo, e aqui eu posso falar do Brasil, os leigos estão cada vez mais bem formados. Estudar a Bíblia, estudar teologia, conhecer a doutrina da igreja, não é um atributo, uma missão específica dos consagrados, é para todos nós. A Igreja Católica, quando nós falamos da igreja, a igreja, e o Papa Bento XVI diz isso, a igreja não é um eu, a igreja não é uma instituição onde ela é fechada em si mesma, a igreja é um nós em sentido que eu faço parte da igreja, mas aqueles que são batizados também fazem. Então a igreja existe um diálogo entre eu, aqueles que são batizados e o próprio Deus. E na igreja aqui existe uma responsabilidade em relação aos outros, uma responsabilidade em relação a mim mesmo. Essa responsabilidade é uma responsabilidade de conversão, é uma responsabilidade de evangelização, é uma responsabilidade de santificação. Depois de rezar pelo padre, depois de rezar pelos religiosos e religiosas, se você tiver liberdade e puder conversar, um dia converse, expresse ao seu padre aquilo que você pensa. Mas tenha certeza, você ajudará muito mais a igreja através da sua oração. Quem reza pelos padres faz muito. Querido irmão, querida irmã, ame. Aqui não é o padre com um nome específico, ame o sacerdócio. Porque foi através desta vocação que Cristo continua presente no mundo de hoje. Por isso que só existe na Igreja Católica, com todo o respeito aos pastores. Existem pastores que pode ser que sejam mais santos do que os padres. Existem pastores que pregam muito melhor do que os padres. Existem pastores que possivelmente têm muito mais unção do que o padre. Mas o pastor não pode ser comparado com o sacerdócio. O pastor é um leigo. O pastor é um título que a pessoa pode dar a si mesma. Ela pode falar, eu sou pastor. Quem vai falar que não é?
Quem vai falar que não é? Seu vizinho, amanhã ele fala, eu sou pastor da minha igreja. Quem vai dizer que ele não é? Não existe um dado objetivo para qualificá-lo, classificá-lo como pastor. Agora, o sacerdócio existe. O sacerdócio é uma ordenação, um sacramento que é conferido pelo bispo, que é um legítimo sucessor dos apóstolos. Para alguém ser padre, precisa ter a fórmula, precisa ter a matéria, precisa ter o ministro que é apto a isso e precisa ter a intenção do ministro. Qual que é a fórmula? A fórmula é a oração que é realizada, a oração consecratória. Qual que é a matéria? A matéria é o óleo que foi ungido no dia dos santos óleos. É o óleo do crisma, que é colocado nas mãos do padre. Qual que é o ministro? O ministro é o bispo. Qual que é a intenção do bispo? Fazer aquele sacerdote receber aquele sacramento que foi deixado pelo próprio Cristo. Então não compare padre com pastor. Por que pastor casa? Pastor deve casar. Deve mesmo. Exatamente, pastor deve casar mesmo. Por quê? Porque o pastor é um leigo. Pastor é um leigo. Pastor é um seguidor de Jesus. Agora o padre deve casar? Não, não deve. Por quê? Porque o padre é um outro Cristo. O Cristo não casou. Se os padres querem se identificar com Cristo, também se identificam a ele através do celibato. O padre não deve se casar com uma mulher. Por quê? Porque o coração dele é indiviso. Porque o coração dele já pertence a Deus e à comunidade. Rezemos pelos padres, pelas freiras, pelos consagrados. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E uma santa novena a cada um de nós. Se você não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, nos ajude a evangelizar. Se você deseja fazer uma peregrinação com o Padre Daniel 2024, julho, nós vamos conhecer 3 continentes. Nós vamos para o Egito, nós vamos para a Terra Santa, Israel e depois nós vamos para a Itália, África, Ásia e depois a Europa. Nós temos na descrição do vídeo o link e o telefone da agência que está organizando a peregrinação. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, uma santa novena a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Que os raios de misericórdia do teu coração encontrem meu coração. Que os raios de misericórdia do teu coração envolvam meu ser. Que os raios de misericórdia do teu coração atraiam-me até vós, conduzam-me até vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Que os raios de misericórdia do teu coração encontrem meu coração. Que os raios de misericórdia do teu coração envolvam meu ser. Que os raios de misericórdia do teu coração atraiam-me até vós, conduzam-me até vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Seja minha paz, seja minha luz, seja o meu amor, seja o meu viver.
és o meu